eu quero dizer a você que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele passa contigo nesta fornalha e você subsistirá e você irá engrandecer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui eu quero ler a palavra do Senhor, vou lendo e vou ministrando, e eu quero dizer a vocês que muitas vezes entramos em situações difíceis, como estamos atualmente, cada um com uma espécie de problema, cada um com uma dificuldade, seja de ordem mental, física, espiritual, familiar, financeira, seja emocional, seja falta de emprego, problemas assim grandes. E que nós podemos comparar esses problemas como se fossem fornalhas. E a gente sabe que fornalha é uma coisa séria. Que fornalha, ninguém quer entrar numa fornalha. Se alguém dissesse assim, você quer entrar numa fornalha? Ninguém seria voluntário. Mas acontece que às vezes na nossa vida tem situações assim, que elas são tão turbulentas, que é como se fossem uma fornalha. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor nos assiste, que o Senhor nos vê, e que a palavra final sobre todas as coisas vem dele, porque é ele que dá o veredito final sobre tudo. Não é a criatura, não é a fornalha, não é as dificuldades, nem as doenças, nem as pestes, nem praga, e nem os colapsos, nem o que penso, e nem o que eu acho, nem o que você pensa. Mas a palavra final sempre vem do Senhor, sobre tudo na nossa vida, mesmo que você às vezes se sinta, vamos dizer, desamparado pelo Senhor, abandonada, porque o Senhor me deixou, parece que Ele não está me vendo, eu estou passando por esse momento difícil, é uma situação dolorosa, eu não queria enfrentar. Ora, eu quero dizer a vocês que tem muitas coisas na vida que estamos suscetíveis a passar e que nós não gostaríamos de passar. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês é que aquele que crê no Senhor não passa sozinho, porque o Senhor, ele é aquele que nos ajuda. Aqui no livro de Daniel, louvado seja o nome do Senhor, Daniel do hebraico, que significa Deus é o meu juiz. Aqui no capítulo 3, versículo 15, vamos ler aqui alguns versículos e estarmos aqui meditando e refletindo. Louvado seja o nome do Senhor sobre as verdades que nos acontecem quando nós estamos para entrar numa fornalha ou se já estamos nela. O que é que acontece e como devemos agir? Vamos ver aqui o relato bíblico de um rei que sabia que existia um Deus único, Deus vivo, mas que assim ele não se dobrava diante do Senhor, ele era instável, uma hora ele estava na presença do Senhor, outra hora ele não estava, que era Nabucodonosor, e que aqui ele está numa situação com os servos do Senhor, o qual ele mudou o nome para Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses eram judeus de natureza que conheciam o Deus vivo, o nome deles foram mudados. Os costumes, vamos dizer assim, a vida deles foram mudada, eles saíram vamos dizer, do convívio dos pais, foram forçados, levados para o reino de Nabucodonosor para serem preparados, para ser, vamos dizer assim, conselheiros de Nabucodonosor. Eles saem dali, mas nem Daniel e nem eles se contaminam com o manjar do rei, nem com a cultura dali, nem com os deuses dali, não. Eles crescem, permanecem com a fé deles firmadas no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos ver aqui a situação que eles enfrentaram, o percurso que eles passaram, e que trazendo para a nossa vida traz muito sentido. Mas não se preocupe, porque o fim desses homens foi de bênção, vitória e milagre. Assim eu quero dizer, você que me escuta, você que vai me assistir, eu quero dizer que pela fé, se você se apegar ao Senhor, o seu final, a sua história de vida será revertida em milagre para a glória do Senhor.
E o rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro, um monumento de ouro. E ali a Bíblia diz que quando ele fez essa estátua de ouro, ele ali deu uma ordenança para que houvesse músicas e comemorações, os instrumentos foram usados ali para comemorar aquilo que ele fez, mas ele fez algo pior do que isto, que foi forçar a todos a se prostrarem diante dessa estátua de ouro que ele mandou fazer. E com isso, os servos do Senhor, que o nome deles foi até mudado, que louvado seja o nome do Senhor, o convívio deles familiar foi até mudado. Eles mudaram de país. As vestes deles poderiam ser concernentes àquele país, mas eles não mudaram de Deus. O Senhor Deus, único e soberano, era o mesmo na vida deles. Nem eles mudaram de convicções e nem eles mudaram de essência, que significa eles continuavam fiéis ao Senhor, ao Deus vivo, independente do que acontecesse. E eu quero dizer a vocês, louvado seja o nome do Senhor, na vida nós temos dificuldades e tem bênçãos, mas eu quero dizer que independente do que aconteça, aonde estejamos, aleluia, a nossa essência, que é, aleluia, sermos do Senhor, termos a palavra dele na nossa vida, não deve mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Deve crescer e não mudar. E a Bíblia diz que ali os servos do Senhor, que eram chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego por Nabucodonosor, que o nome deles era Misael, Ananias e Azarias, que eram os nomes deles originais do hebraico. Ali, versículo 13, então Nabucodonosor com ira, com furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos mesmo, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que eu fiz, bom será para vocês. Mas se vocês não adorarem, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? Imagine aqui os servos do Senhor que não quiseram se dobrar diante de um monumento que aqui era chamado de um Deus de D minúsculo e que é falso Deus. O rei disse assim, vocês estão me desafiando, em outras palavras, vocês estão fazendo pouco da minha ordem? O rei dizia a eles, em outras palavras, pois vocês fazer o seguinte, eu vou dar uma chance a vocês, vai novamente tocar os instrumentos e vocês vão se prostrar diante da estátua que eu fiz. Se vocês fizerem, bom para vocês será. Agora, se vocês não fizerem, eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Muitas vezes, um tipo de fornalha que nós enfrentamos é quando somos duramente pressionados a fazer algo que não agrada ao Senhor. E fique sabendo que quando somos duramente pressionados a fazer algo que não agrada ao Senhor, pode ter certeza de que é o diabo nessa situação, que é Satanás nessa situação, porque sabe que se está pressionando aquele que crê no Senhor para abrir mão disso, sabe que aquele que o faz renega sua fé. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Ainda que Satanás, que é criatura, eu já disse a vocês,
É um Deus de D minúsculo, Deus desse século. Sim, mas é de de D minúsculo. Ele é, sim, tem um poder, sim. É um querubim ungido e decaído? É. Mas não chega nem ao rastro do Criador, do Senhor. Aleluia! Portanto, eu quero dizer a vocês que se estão enfrentando uma situação a qual o diabo ressoa na sua mente assim, não tem jeito, vou te matar, está tudo acabado, não há solução para você. Uma coisa eu quero lhe dizer, a palavra final não vem de nenhum desafiante, seja humano ou seja, louvado seja o nome do Senhor, criatura, que é Satanás e os demônios. A palavra final vem do Senhor e é a Ele que nós devemos, aleluia, nos fortalecer, e é a Ele e somente ao Senhor Jesus que devemos nos prostrar. Louvado seja o nome do Senhor, e é a Ele, nele que deve permanecer a nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O rei Nabucodonosor, ele quis intimidar os servos do Senhor e disse, olha, eu vou dar a vocês uma chance. É bom que vocês façam, porque senão, qual é o Deus? Quem é esse para livrar vocês da minha mão? Mas que ignorância. Que ignorância de um homem mortal para desafiar a autoridade do Criador, daquele que nos fez, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém escarnece da sua fé, se alguém não dá crédito à sua fé, se alguém ameaça você, por você estar na presença do Senhor. Imagine aqui, às vezes tem pessoas que estão naquele caminho, servindo as criaturas e servindo a Satanás. Aí quando querem sair daquela vida, nós já ouvimos muitos testemunhos. Aí eles dizem que Satanás ameaça e diz assim, vou te matar. Eu vou matar quem você ama, eu vou te tirar da terra, eu vou fazer isso, eu vou te fazer aquilo. Ora, se de repente alguém dessa natureza estiver me ouvindo ou irá me assistir ou me ouvir, preste bem atenção. Se você está num caminho onde serve a criaturas, onde as criaturas dizem, se você ao menos abrir a boca e proferir o nome do Deus vivo, nós vamos matar você, você não dê crédito, porque quem manda na nossa vida é o Senhor, e uma vez que esteja vindo até você a palavra da verdade, uma vez que o Senhor Jesus Cristo esteja te chamando, uma vez que você está sendo tocado ou tocada por Deus para conhecer o caminho, a palavra do Senhor, assim está escrito. O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E se, pois, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, te libertar, verdadeiramente você será livre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo tem poder de matar, sim, mas quem está longe da presença do Senhor, quem o escarnece, então o Senhor permite que muitas vezes morra na mão do inimigo, mas se está com o Senhor, se quer o Senhor, se quer mudar de situação de vida, não hesite em vir para a presença do Senhor, porque o diabo pode te ameaçar, o diabo pode usar pessoas para te ameaçar, mas não abra mão da sua fé, não abra mão de querer vir para a presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto que entendemos que acontece numa fornalha, ou quem vai entrar ou quem já está dentro, é que ela nos mostra quem verdadeiramente somos. Imagine que o rei daquela época deu essa ordem para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Nabucodonosor era um rei temido, era conquistador de cidades, de países, pela permissão do Senhor. Era um instrumento bruto, vamos dizer assim, de espada
e da justiça do Senhor nosso Deus, porque até Nabucodonosor serviu aos propósitos do Senhor, que foi assim afligir a Israel, porque o povo de Israel estava fora da presença do Senhor. Mas, louvado seja o nome do Senhor, imagine ele que tinha alta influência, tinha autoridade, intimidade desta maneira. Imagine se fosse nós no lugar. Eu quero dizer que é na luta, é na fornalha, é na prensa que nós mostramos quem somos. E se nós não temos consciência verdadeiramente de quem somos, vamos conhecer. Aqui diz versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus é quem servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Porém também fica sabendo, ó rei, que se o Senhor não nos livrar, a quem nós servimos não nos livrar, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantastes e acabou e ponto final. Então aqui esses homens estavam condenados o quê? A morrer. Eles foram ameaçados a serem lançados na fornalha de fogo. E o rei disse, vou dar uma segunda oportunidade a vocês. E é bom que vocês façam. Mas aqui nós vemos na palavra desses 3 homens de Deus que eles não oscilaram na fé que eles tinham. Eles não oscilaram nas convicções. Eles não ficaram com medo. Eles foram firmes. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a ser mais firme na fé, firme na tua presença, firme, firme como um aço, como uma rocha, firme, firme, porque é o que nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor, firmes em ti, ó Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu, ouviu e disse, está certo, ó rei, e é isso que o Senhor tem para dizer? Mas nós não vamos te responder sobre esse negócio. Ou seja, é como se eles disseram assim, não há negociação. Não vamos fazer o que o senhor Nabucodonosor quer. Não vamos nos dobrar diante dessa imagem de ouro. Não vamos fazer isso. E o nosso Deus, o qual servimos, esse é poderoso para nos livrar. Eles disseram, este é poderoso para nos abençoar, mas fica sabendo, ó rei, que ainda assim, se não for a vontade dele de nos livrar, ainda assim, louvado seja o nome do Senhor, se ele não nos livrar, mas ainda assim, jamais adoraremos os teus deuses e vamos morrer, e é isso mesmo, porque é a Deus que servimos e acabou e ponto final, não há negociação, nós não queremos nada com esses teus deuses, nem com tua estátua, nem com a tua ordenança nesta natureza, nós não vamos fraudular nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos que quando têm as bênçãos do Senhor, está do lado do Senhor. Mas se passa por dificuldades, aí questiona o amor do Senhor, questiona se Deus é com eles ou não. Ora, o Senhor Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, foi isso que ele disse. É claro que nós não gostaríamos jamais de passar por lutas, por percas, por situações difíceis, mas acontece que a vida é essa que nós temos. Então, como é que nós podemos vivê-la sem medo? Como é que nós podemos vivê-la mais confiantes? É quando nos apegamos ao Senhor. Porque a vida em si sempre vai ter fornalhas para se enfrentar. Sempre vai ter pressões, sempre vai ter problemas de grandes proporções, sempre vai ter dificuldades, sempre pode vir o inesperado. E nós precisamos estar firmes no Senhor. Então, em outras palavras, esses homens disseram, quer saber, ó rei, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, ou jogar na fornalha, fazer o que o senhor quiser, mas a gente não se dobra diante dessa imagem e acabou. Não vamos servir a esse seu Deus. Ou seja, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Que quando nós estamos apegados ao Senhor e que o mundo vem questionar acerca da nossa fé,
não discuta com quem não entende a sua fé. Não discuta com quem escarnece da sua fé, mas simplesmente, aleluia, em suas ações, mostre que o Senhor Deus é na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Vamos glorificar Ele nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos de tribulações, no momento de angústia, nos momentos, nas fornalhas da vida. Glorifique a Ele, porque Ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não questione com ninguém. Não tente se defender diante de ninguém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o Senhor te justificar. A Bíblia diz, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece? Mais adiante, versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Imagine que se os servos do rei, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, agiam de acordo com a vontade dele, talvez ele era amistoso. Mas quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não quiseram agir de forma de acordo com o que o rei queria, porque o que o rei queria aqui era algo que era, vamos dizer, uma abominação, não agradava ao Senhor. Então a Bíblia diz o quê? Que Nabucodonosor se encheu de furor e mudou de semblante. Imagine que de repente você tem um amigo, tem alguém que você tem consideração, alguém da família, aí você aceita o Senhor Jesus Cristo e a pessoa não. Aí de repente aquela pessoa se enche de furor, o aspecto muda, se ira, porque agora você não vai mais nas noitadas com aquela pessoa, você não vai mais praticar os erros com aquela pessoa, você decidiu ter uma nova vida em Cristo e a pessoa não. Então é como se o demônio aparecesse, é como se Nabucodonosor se endemoniasse, vamos dizer assim, porque a ira dele foi tão grande que ele, de uma forma insana, exagerada, ele ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais. E foi tão insana esta decisão do rei, foi tão em cima, baseado no ímpeto, no ódio, porque foi desobedecido, que a Bíblia diz que os guardas do rei, antes mesmo de que fossem lançados os servos do Senhor, já tinham sido, vamos dizer, consumidos pelo fogo, porque ficou quente demais, muito quente, quente. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como essa fornalha ficou 7 vezes mais quente, uma coisa eu te digo de uma maneira bem simples, pode a nossa situação, a sua, ficar 7 vezes mais preta, mais difícil na vida. Mas eu quero dizer que ainda assim, não abra mão da sua crença no Senhor Jesus Cristo, porque não há escuro que ele não possa entrar, não há problema que ele não possa perdoar, não há situação difícil que ele não possa resolver, não há escuridade, nem demônio, nem inferno, nem macumba que o Senhor não possa pôr abaixo para dar vitória aos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20, ordenou aos homens mais fortes que estavam no exército que atassem, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançarem ao fogo. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei se apertava, ou seja, ele gritava mais, ele se irava mais, e o forno sobremaneira ficava quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei, aqui diz a palavra do rei, apertava, ou seja,
a fornalha, vamos dizer, se apertava, aumentava. Esse rei, ele estava assim fora de si, ele estava irado por ter sido contrariado, e por causa desta insanidade dele, que não era mental, mas de atitude cega, a uma ira cega, ele vai e manda que o forno seja aceso, mais ainda esquentado, de forma que os próprios homens que serviam a ele, que era do exército dele, morrem, depois que lançam Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos o futuro e o porvir. Mas se porventura Satanás oferece coisas para sair da presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus, vamos dizer não. Não. Aleluia. Dizer sempre sim para o Senhor, e para o que é mal, não. Não aceito. Não quero essa vida. Não quero entrar no pecado. Não quero prejudicar ninguém. Não quero viver fraudulosamente. Não quero viver de forma desonesta. Não quero macular minha família, nem a minha reputação. Não, não, não e não, não quero desapontar o Senhor, meu Deus. Não quero abandonar a minha fé. Versículo 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, amarrados, dentro do forno de fogo ardente. Certamente Satanás, se tivesse assistindo esse momento, certamente ele era alegre, dizendo, coitados, serviam a Deus e tiveram a oportunidade de estar mais tempo vivo, mas não quiseram. E agora foram lançados no fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa. Falou e disse a seus capitães, não lançamos nós, não foi 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó Senhor meu rei, é verdade, foram 3 homens. E responderam assim numa certa cautela, porque sabiam que o rei estava virado para o rei não mandar lançar eles também. Aí ele disse, eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando, Ribicame Neflai, dentro do fogo, e não há lesão nenhuma neles, não há machucado, não há queimadura, e o aspecto, aleluia, Redergne Keabiaflai, do 4º homem, é semelhante ao Filho dos deuses, aleluia. Eu quero dizer que por mais que estejamos numa fornalha, o Senhor nos livra, tem hora que Ele nos livra da fornalha, de entrar, mas tem hora que Ele nos livra dentro da fornalha, dentro da situação, Ele anda conosco, por isso que Ele diz em sua palavra, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não te queimará, nem arderá em ti, louvado seja o nome do Senhor. Quem é que estava com aqueles 3 homens? O próprio Senhor, o próprio Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus vivo, Altíssimo Deus, sai, vinde. Então saíram os 3 no meio do fogo e se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e capitães, e contemplando aqueles homens que viram que o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nem um só fio de cabelo da cabeça deles tinha sido queimado, nem suas capas mudaram de cor, nem de cheiro, nem de nada, porque o Senhor os preservou com vida. Eu quero dizer que na vida nós podemos ter percas financeiras, nós podemos de repente acontecer alguma coisa e ter percas, e ter problemas difíceis, e ter situações que parecem uma fornalha mesmo, que parecem um inferno. Mas eu quero dizer a vocês, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor é aquele que faz a promessa para aqueles que estão apegados a Ele, que essa promessa se cumpre. Salmo 91, 7, que diz assim,
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo, aleluia, 11 diz, o Senhor dará ordem aos seus anjos, ao meu e ao teu respeito, para não tropeçarmos em nenhuma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe você que me vê, você que me ouve, que me escuta ou que vai ver e escutar. Você pode ter sido uma pessoa que perdeu família, que perdeu finanças, que perdeu ações, que perdeu empresas, talvez perdeu entes queridos, passou por situações difíceis. Eu quero dizer que tudo isso é muito duro, é muito lamentável, mas uma coisa eu quero te dizer é que a vida continua, e se você está de pé, porque o Senhor tem um plano na sua vida, Ele pode devolver a você a vontade de viver, Ele pode devolver a você aquilo que você perdeu, Ele pode restaurar a tua vida, reconstruir tua vida. Portanto, tema ao Senhor nosso Deus, apega-te a Ele para teres paz, e assim te sobrevirá o bem. Assim diz o Senhor na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, se ajuntaram todos. Todo mundo viu que com aqueles 3 homens não aconteceu nada. Talvez você é humilhada por pessoas por causa de uma situação, mas continue na presença do Senhor, porque quando o Senhor te abençoar, quem te humilhava vai ver que Deus é na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão Deus. Aleluia, de D maiúsculo, louvado seja o nome do Senhor. O rei entendeu e disse, engrandecido seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele enviou o anjo dele para eles, porque eles confiaram nele. É uma lembrança para nós, é uma regra para nós. Vamos confiar no Senhor, seja que fornalha for que estiver passando. Aleluia. E diz aqui, porque não quiseram cumprir a palavra do rei. Em outras palavras, porque não quiseram negócio com Satanás, não quiseram associação com o pecado, com o mundanismo, não quiseram sociedade com aquilo que quebra os princípios do Senhor nosso Deus. Como diz a palavra do Senhor, Moisés, ele preferiu se aproximar do seu povo e sofrer com eles, do que ser por um breve tempo, ter tido todas as regalias do reino e ser chamado filho da filha de Faraó. Aleluia! O rei reconheceu que tinha um Deus soberano. E ele disse, por mim, pois, é feito um decreto, versículo 29, para qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam moturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, ou seja, quem foi condenado à morte, o Senhor libertou, e aquele que condenou à morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, teve que reconhecer que o Deus dos quais estavam condenados à morte é Deus, aleluia, e teve que mais ainda, louvado seja o nome do Senhor, favorecer a eles, porque viram que o Senhor é na vida deles. Aleluia. Está na fornalha, o Senhor te dá livramento. Aleluia. Continua firme, porque verão a providência do Senhor na minha vida e na sua. Não olhe para o negativo, não olhe para as circunstâncias que estão acontecendo. Não pense que isso impossibilita do Senhor operar. Muito pelo contrário. O Senhor, no estalar de dedos, pode organizar tudo, abençoar a todos e assim nos dar mais um tempo para que muitos se arrependam até a sua volta. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele vem buscar a presença. Aleluia, a sua igreja. Que Deus nos abençoe.
Se inscrevam nos meus canais de YouTube, eu tenho 3. O primeiro é Melry Macedo, pregando a palavra de Deus. O segundo canal é Conselhos Bíblicos, Palavra que Edifica. O terceiro canal é Artesanato Brasil, Melry Macedo Produções. É para quem gosta de artesanato, porque eu gosto. E tem mais uma coisa. Tem pessoas que, louvado seja o nome do Senhor, que estão passando momentos difíceis, algumas irmãs. E muitas irmãs pedem meu contato. Se alguma irmã que estiver ouvindo precisa de um acompanhamento, precisa de oração, eu estou com um canal, vamos dizer assim, um grupo de WhatsApp. Houve, assim, muito tempo eu não queria ter esse grupo, porque eu já achava que dava atenção bastante no Messenger e em tudo mais. Porém, quem quiser participar desse grupo, a quem eu enviei os links, que vocês possam, assim, entrar pelo link. Sejam bem-vindas. Porém, se alguém que está ouvindo ou que vai ouvir essa palavra deseja participar, diga seu nome, a igreja a qual você pertence, converse um pouco comigo no Messenger e deixe seu telefone que eu acrescento vocês no grupo. Que o Senhor vos abençoe. Oremos uns pelos outros, a favor um dos outros, dos doentes, dos enfermos, pelo Brasil. Oreis em meu favor e eu estou orando por vocês e por todos os servos e servas do Senhor, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E leia a Bíblia, porque o Senhor Jesus está voltando. Deixe teu comentário, compartilha esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus.